A graça e a paz da parte de Jesus te encontre nesse momento. Eu quero ler rapidamente com vocês, que o propósito desse vídeo é ser um vídeo rápido. Eu quero ler em Mateus, capítulo 4, do versículo 22 ao versículo 33, a palavra de Deus conta que Jesus andou sobre as águas. A palavra de Deus conta que o barco ele foi colocado para mais longe por conta da força do vento, um vento contrário. Um vento que levava o barco para longe. Mas Jesus, independente do vento, começou a andar sobre as águas. E Pedro, vendo Jesus andar sobre as águas, também quis andar sobre as águas. E aí Pedro andou sobre as águas, mas veio o vento de novo. O vento, Pedro começou a olhar para o vento. Mesmo o vento contrário, mesmo o vento que afastava o barco de Jesus. Esse vento fez com que Pedro deixasse de crer e afundasse nas águas. Então Jesus ele fala para Pedro, Jesus chama Pedro de homem de pequena fé, porque duvidou, Meus irmãos, o vento nos afasta o tempo todo. O vento é uma manifestação do tempo. O vento contrário, ele impede com que você caminhe para frente. O vento, ele assopra sobre o barco e açoita ele nas ondas. Isso faz você balançar, faz você sofrer, faz você ter medo. E Jesus, quando aparece para nós, no meio da madrugada, no meio do vento, muitas vezes a nossa visão embaçada faz pensar que Jesus não é Jesus, que Jesus é um fantasma, como aconteceu com os discípulos na história de Mateus capítulo 14. Mas quando Jesus se aproxima e Pedro anda sobre as águas, todo aquele medo, toda aquela dúvida de que era Jesus realmente no meio do vento, no meio do mar, ela se vai. Os outros discípulos viam Pedro agora andando sobre as águas, e Pedro andando sobre as águas, mal acreditava que os pés dele pisavam sobre as águas como se pisa sobre um piso firme, em terra firme. Crer na palavra de Jesus é andar em lugares que ninguém pode andar. Crer na palavra de Jesus é fazer coisas que as pessoas não fazem. Crer na palavra de Jesus é viver o impossível de forma possível. Aleluia. Então, meu amado, o vento sopra. O vento pode ser forte. O vento pode ser contrário. Mas a palavra de Deus, do capítulo 14 de Mateus, no versículo 32, no final dessa história diz: subindo ambos para o barco, o vento cessou. O vento cessou. Quando Jesus põe o pé no barco, o barco para de balançar, porque o vento, ele se acalma, ele cessa, ele se rende à autoridade daquele que é e que sempre será Deus, daquele que foi desde o princípio, daquele que é e daquele que sempre será. Que eu e você nunca duvide do poder das palavras de Jesus, que nós possamos ter certeza que independente da força do vento, que independente do balanço do mar, que independente de qualquer situação da natureza ou deste mundo, possamos saber que quando ele põe o pé, o mar se acalma, o vento cessa e a dificuldade deixa de ser dificuldade e o medo deixa de ser medo, porque ele é amor e a palavra diz que o amor lança fora todo medo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deixe seu like se gostou e até a próxima.